Nessa quarta-feira, nesse culto Gerações, prazer chamar aqui os pastores Ângelo e Carol Basso. Vocês podem vir? Carol machucou aí essa semana. Agora é a hora. Falar, casei com você. Falei que era a hora do pastor pegar ela no colo e subir, né? Mas acho que não ia ser um bom negócio. Vamos orar? Pai, quero pedir a tua bênção sobre os pastores, sobre a nossa vida, sobre esse momento, compartilhar sobre o lançamento do livro deles também, esse devocional, que o Senhor possa usá-los para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Sinta-se em casa. Boa noite, irmãos. Conta aí o que aconteceu primeiro. Gente, eu caí antes de ontem. Ou ontem. Quando que eu caí? Segunda-feira. Então, antes de ontem. Eu estava na igreja, pisei em falso, um degrauzinho de nada, virou o pé e teve rompimento no ligamento, né? Estava falando para os irmãos, nós nos mudamos para Campinas há poucos meses. E nessa transferência eu fiquei sem plano de saúde. Aí fui visitar uma UPA. Não recomendo. Mas foi bom que eu explorei um pouco Campinas, né? Acabei tendo que ir no particular, porque na UPA não tinha ortopedista, não tinha nada. Mas está tudo bem, não é nada grave, não. É só porque é bem recente, né? Bem recente mesmo. Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Então, como esse culto fé, ele está recebendo os Gerações, nós acabamos de produzir um material que ele afeta diretamente essa área que vocês estão lidando dentro de Gerações, que é a área de família, mas também a área das mudanças geracionais totais, as estações. Então, deixa eu contar para vocês uma história para você entender o contexto do que se trata esse livro. O livro, no fim das contas, é um estudo verso a verso de Efésios. Pronto. Eu gosto da Bíblia leve. Mas, deixa eu te contar o que aconteceu. No nosso noivado, nós estávamos na casa do irmão Mike Duque e fomos orar. Eu e a Carol fomos orar. E aí, a Carol orou, fez a oração dela. Eu lembro os dois de joelho num sofá assim verde, aquele sofá verde feio pra caramba. Então a Carol orou. Quando ela terminou de orar, eu virei para ela e falei: meu bem, não é assim que ora. Nós vamos orar até Deus descer. E eu pensei, vai demorar muito isso. Deus demora para descer. Um avivamento, orar até vir avivamento. E naquele momento, sem perceber, eu criei uma rachadura no nosso relacionamento que perdurou para dentro do casamento.
porque com aquela fala, eu estava dizendo de alguma forma mais ou menos assim: eu tenho a oração espiritual e você é carnal. Eu sou o cara que busca avivamento e você é só aquela pessoa preocupada com o dia a dia, com as coisas normais da vida. E isso perdurou para dentro do casamento de tal forma que nós não conseguimos fazer devocional juntos. Nós éramos muito amigos, vida sexual fluindo, vida financeira unida, parceria, amizade, mas na vida devocional, ou seja, sentar e ter um altar coletivo, um altar familiar juntos, não dava. Por quê? Porque ela tinha um jeito de orar e eu tinha outro jeito de orar. Ela era de um jeito, eu era de outro, e com o tempo talvez foi ficando tão diferente que não dava. A gente fazia devocional, nós orávamos, eu tinha minha vida de oração pessoal, a Carol tinha a vida de oração pessoal dela, mas não dava. Vai lá. Depois de casados, eu também experimentei algo que depois eu fui descobrir que muitos casais passam por isso, inclusive pastores. O Ângelo já era professor, já era diretor de um seminário, e ele tinha uma vida de oração muito bonita, assim. O Ângelo orava muito, orava bonito, né? E eu não era tanto assim. E eu fui meio que deixando de lado aquela coisa assim: nós somos uma só carne, ele está orando por mim, a conta está paga. Sabe, conta da espiritualidade paga? Então, durante muitos anos também, eu deixei a minha vida com Deus, minha vida íntima com Deus. Eu não deixei de ser crente, eu ia na igreja, fazia tudo certinho, mas eu deixei muito na gaveta, pensando assim: ele está fazendo esse serviço e vale por nós dois. O que também é um problema muito comum nos casamentos cristãos. Então, não só a diferença de espiritualidade, né? Porque tem um que ora de um jeito, tem um que ora de outro. Às vezes a gente tentava ter tempo junto, né? E aí o anjo falava: não, eu quero ler um livro. Não, eu quero ler a Bíblia. Não, eu quero fazer... Aí brigava na hora de ter tempo com Deus. Acontece. Você quer continuar? E foi no momento, possivelmente, de fato, um momento mais difícil da nossa vida. Eu tinha ataques de ansiedade ferozes. E eu não conseguia orar. Eu já tinha passado por uma crise grande. Nós já tínhamos passado juntos uma crise grande. Mas essa última era pior, porque eu fechava os olhos e só vinham pensamentos ruins. Eu me sentava para orar e só vinham pensamentos ruins de vingança, de querer fazer algo contra outra pessoa, porque a minha dor tinha a ver com relações, né, com outras pessoas. E eu disse um dia: meu bem, eu não consigo mais orar. E ela simplesmente foi assim, numa simplicidade, a gente não percebeu o que estava acontecendo. Ela falou: vamos orar junto então. Tá. E a gente abriu 2 Coríntios, e nós começamos a ler, dividindo por perícope. Sabe o que é perícope? O parágrafo do livro, né? Nós dividíamos perícope por perícope, cada um lia uma, onde tem talvez os subtítulos na Bíblia, às vezes. Nós íamos lendo, cada um lia uma parte, em voz alta. Então, o devocional era um devocional onde eu lia a palavra, mas eu ouvia a palavra, da mesma forma a Carol. E nós também orávamos a palavra.
orávamos aquilo que tínhamos lido da palavra. Nós entramos no momento mais íntimo e profundo da nossa relação em termos de comunhão. E olha que a gente já fazia terapia de casal, então assim, a gente já estava trabalhando nos probleminhas, já estava lidando com as sujeiras do casamento, mais de um ano fazendo terapia de casal. Então, a gente faz até hoje e vai continuar fazendo, porque eu sou meio louco da cabeça, então não tem jeito. Nós fazemos tudo, o que tiver, grupo terapêutico a gente vai. A gente está em todas. Aconselhamento pastoral, terapia, e até recomendo para pastores, porque a gente cuida muito dos outros e não cuida às vezes de nós mesmos, né? E a gente precisa muito de cuidado. E esse momento proporcionou muita intimidade, muita comunhão. Quando terminou 2 Coríntios, eu pensei, vamos para Efésios, porque Efésios é um livro que tanto a Carol quanto eu temos intimidade com o livro. Eu tenho ele decorado, as seções na mente, assim, as divisões, as perícopes, os assuntos, os pontos, porque são muitos anos o assunto do meu ministério, o assunto das conferências que eu participava, todas elas faziam referência, de alguma forma, a assuntos que estão em Efésios. Quando nós começamos a fazer, a editora entrou em contato conosco e perguntou se nós queríamos fazer um livro para casais. Livro para casal, eu não sei fazer, porque eu não sou muito bom nisso, de ficar explicando que você tem que ser homem de verdade, cala a boca, paga as contas e cuida da tua mulher. Para mim, esse é o curso de hombridade, tá? Terminou. Então, eu não sou muito bom nisso. E nem muito romântico. Bom, dá para ver. Nem muito romântico. Mas eu pensei, mas essa experiência que nós estamos tendo, de ler a palavra juntos, isso aqui é ouro puro para um casal. E aí eu acrescento mais uma coisa que é fruto disso, né? Desde antes de termos essas experiências, mas também fruto delas, nós tínhamos desenvolvido em casa um novo idioma. Nós buscamos constantemente falar num outro idioma lá em casa. Se chama Evangelho. Às vezes alguém chega e faz, o marido faz uma colocação, a esposa vai lá com uma repreensão. Isso está certo ou errado? Às vezes os filhos, com os filhos é conteúdo. Com os filhos, eles fazem coisas erradas, e às vezes tudo que a gente tem vou dar um castigo. Mas esses momentos são os momentos onde o Evangelho deveria de ser pregado. Entende? Existe uma fluência, nós temos que ser fluentes nesta língua, de ao invés de ficar simplesmente cobrando o outro, quando o outro se abre e fala de uma dor, trazer Cristo, trazer a verdade de Cristo. Para complementar, eu queria falar um pouco sobre o que é comunhão cristã, né? Esse é um assunto muito importante, porque nós somos brasileiros e a gente ama fazer churrasco, né? Junto, tá um na casa do outro, não sei como é que é aqui os irmãos, mas isso é muito comum no brasileiro, e a gente fala assim, tô com os irmãos, estou tendo comunhão. O que é comunhão? Comunhão não é simplesmente estar junto, porque a gente pode estar junto falando mal dos outros, não glorificando a Cristo. A comunhão cristã
é quando o Espírito Santo que habita em mim conversa com o Espírito Santo que habita em você. Pareceu meio budista isso, né? Mas não é, não. Porque eu tenho o Espírito Santo. O meu irmão também tem. Então, quando a gente se encontra, Jesus é glorificado. Você já teve aquela experiência de você estar muito mal, aí você encontra um irmão, ele te fala uma coisa e aquilo te anima espiritualmente? Você já veio num culto mal e saiu edificado? Isso é comunhão. É dar de Cristo e receber de Cristo. E comunhão é diferente de relacionamentos, porque relacionamento você pode ter com qualquer pessoa. Comunhão é só com quem é nascido de novo, com quem tem Jesus habitando no interior. Então, muitas vezes as nossas relações são de afinidades. Eu ando com fulano porque a gente gosta disso, a gente gosta de tal coisa. Então, a gente tem muito assunto. Mas comunhão, o que a gente tem em comum na comunhão cristã? Cristo. Se aquela velhinha de coque, semi-analfabeta, que congrega na minha igreja, tem Cristo, ela tem o que me dar. Ponto final. Eu posso ser radicalmente diferente dela, não gostar das coisas que ela gosta, me vestir diferente dela, mas se ela tem Cristo, ela pode me dar de Cristo. Eu posso ser edificada com a vida dela. Isso é comunhão. E comunhão acontece em vários aspectos, né? Hoje aqui, de alguma forma, a gente está tendo comunhão. Nós estamos aqui em Cristo, né? Nos grupos pequenos, em casa, em vários momentos a gente pode ter comunhão. Mas tinha um aspecto da comunhão que eu fui percebendo em vários casais que não existia, que era a comunhão no casamento. Muitos casais não oram juntos, não se edificam mutuamente. Aí você para pensar, o que é o casamento? Vou ter uma liberdade aqui de falar, tá? Bem abertamente. Você fica sem roupa na frente da pessoa. Você tem relação sexual com a pessoa. É um nível de intimidade absurdo. Mas você não consegue ter intimidade espiritual. Um casal cristão. E eu via isso no meu casamento. De várias vezes ter vergonha de orar na frente do Ângelo. Era uma trava que eu tinha. E muitas vezes a gente se perde também pelo dia a dia. A gente para de olhar o nosso marido, a nossa esposa, como um irmão em Cristo. Ele é templo do Espírito Santo. Então, quando o Ângelo está falando sobre essa fluência no Evangelho, é igual falar inglês, né? É uma fluência, a gente aprende a falar. E isso a gente aprendeu muito como pastores em aconselhamento, né? A gente recebíamos pessoas de diferentes problemas, com diferentes problemas, e às vezes a pessoa chegava e falava assim, meu problema é financeiro, pastor, estou mal com isso, isso, isso. Eu sou uma pessoa super prática. Então, a pessoa está falando do problema dela, eu já estou calculando. Ela pode fazer um bico aqui, vender, pegar um Uber, economizar, tal. Vou tentar conectar ela com ela. E esse era meu aconselhamento pastoral. E o Ângelo me chamou a atenção para isso. Nós precisamos falar o Evangelho na situação da pessoa. É ótimo dicas. É ótimo essas palavras de sabedoria. Essas coisas práticas são ótimas, mas elas estão em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós precisamos pregar o Evangelho um ao outro em todo tempo. Isso é edificar. Se o meu cônjuge está mal com alguma coisa do trabalho, como que eu posso pregar Cristo para ele e animar ele? Como que eu posso consolar ele? Ao invés de dizer, vai ficar tudo bem. Exato. E isso é ter comunhão. Eu estava falando ali com o pastor Jeter, né, que infelizmente isso acontece muito, irmãos. Casais cristãos, que o marido, por exemplo, tem mais comunhão com a irmã da igreja do que com a própria esposa. Fulana de tal me edifica, eu tenho uma comunhão com ela especial. Sinto uma ligação espiritual muito forte. Vai dar B.O. Gente, comprovado. Isso acontece. Assim como você pode ter mais afinidade, existe a comunhão no Espírito. E é possível que um marido tenha mais comunhão no Espírito com uma mulher que não é sua esposa. É possível. Não que é certo, mas... Não que é certo, mas é possível. E isso é uma porta para a destruição.
Então, nosso testemunho é que nós dois trabalhávamos no ministério, ensinávamos a palavra, tínhamos nossa vida devocional, nosso tempo com Deus em dia, mas a gente tinha dificuldades e travas de fazer isso junto. E quando isso foi superado, para nós foi assim, o santo dos santos. A coisa mais preciosa que a gente quer regar e manter. E a gente percebeu como isso mudou a unidade da nossa família. Né? A gente tem falado e compartilhado um pouco do nosso testemunho em vários lugares e vários casais cristãos. Muitas mulheres chegaram para o Ângelo e falaram: o que você fez com a Carol, eu fiz com o meu marido. Meu marido veio me dar uma palavra e eu falei para ele: acertou não, está errado. E o cara murchou e nunca mais fez nada na frente da esposa. Então, aí está um exemplo. Profetizar. Muitas pessoas têm vergonha de exercer os dons do Espírito diante do cônjuge. Vou liberar uma palavra profética sobre você aqui e tal. E assim, no meu imaginário, eu vejo muitas mulheres fazendo isso, às vezes. Mas é para os dois lados a coisa funcionar, né? E outra coisa que é muito importante a gente entender, que antes dele ser o meu marido, ele é meu irmão em Cristo. E isso tem várias consequências. A primeira é: eu estou aqui para edificar ele, e ele para me edificar também. Eu estou aqui para ser auxiliadora idônea. Como que eu auxilio ele? Essa semana eu dei uma auxiliada boa para ele, que ele estava falando umas coisas horríveis. Eu falei: arrepende. Amor, não, isso não é de Deus não. Nem fala. E aí, falei com carinho. E a questão mas falei. A questão é, ela é uma irmã falando para mim. Ele não falou palavrão não, viu? Ficou parecendo? Não. Ele estava chateado com a circunstância e começou a falar. Eu fico bravo e fico falando coisa errada. E aí ela me repreendeu. Só que ela é minha irmã. Se eu encarasse ela só como minha esposa, eu poderia dizer: para com isso, mulher. Para. E solta. Mas é uma irmã em Cristo falando da parte de Deus para mim. Só que quando ela fala, ela não fala: ai, meu bem, que chato. Não é isso que ela fala também. Ela fala: arrepende do que você está falando, porque isso não vem do Senhor, isso não é bíblico. E assim, um problema no meu casamento terrível, não aconselho ninguém a ter, mulher teóloga, aí terrível. Ela entende da Bíblia, aí ela me repreende mais. Ai, meu Deus. Mas eu vou ter que ouvir, porque é Bíblia, é Deus. Eu tenho que baixar a cabeça. Como cristãos, né, como filhos de Deus, a gente tem o temor do Senhor. Às vezes a gente dá aquelas brigadinhas de casal, aquela coisa, mas a hora solene, Deus, Espírito Santo, honrar o Espírito Santo. Opa, os dois, parou. Aqui para. Eu queria só falar um pouquinho do livro, né? Explicar para vocês, porque ele é um livro meio revista, né? A editora que publicou, uma editora bem diferente no Brasil, ela produz um material completamente diferente. Abre aí. Então, o que é? E eu estou fazendo a propaganda, mas vocês podem pegar isso para a vida de vocês. Eu sei que tem solteiros aqui e serve para vocês também. Esse livro é um devocional e estudo bíblico, baseado em Efésios. Então, a gente vai pela carta de Efésios, que é uma das cartas mais difíceis do apóstolo Paulo. A gente decidiu começar pela mais difícil. Alguém já leu Efésios e sentiu essa sensação? Meu Deus, não estou entendendo nada. Inclusive, uma curiosidade, o primeiro capítulo de Efésios, a primeira perícope, como o Ângelo falou, o primeiro parágrafo, é uma única frase no grego. Já é um negócio desse tamanho assim. São 200 e poucas palavras que Paulo começou a falar e nunca mais parou. Então, é uma carta meio difícil, mas a gente decidiu começar por ela, porque ela é muito interessante. E o Espírito Santo traduz e ensina para a gente sim, tá?
É uma carta incrível que fala sobre o propósito de Deus, a visão de Deus. Muitos autores falam que Efésios é um pouco difícil. Eles usam essa imagem, como se Paulo tivesse subido numa montanha e ele está vendo lá de cima o plano de Deus. O que Deus quer quando Ele nos salva? O que Deus quer com a redenção do cosmos, do mundo? O que Deus está planejando quando Ele enviou a Cristo? Paulo vai lá em cima e vê o plano de Deus lá de cima. Então, é uma vista de tirar o fôlego. A carta de Efésios vai falar muito sobre o plano de Deus. Qual a missão de Deus? E isso para o casal, para nós, fez muito sentido. Porque eu quero que a nossa missão seja a missão de Deus. Muitas vezes a gente vai orar e a gente só ora pelos nossos problemas, né? Tem seu lugar, tá tudo bem. Mas quantas vezes a gente ora para que o plano de Deus aconteça? Senhor, eu quero parar de ficar só na minha vida. Ai, quebrei o pé essa semana. Ai, estou devendo. Ai, não sei o que. Não, qual o plano de Deus? Deixa eu sair da minha vidinha e olhar o que Deus está fazendo no mundo além de mim. Então, 3 temas muito importantes na carta de Efésios. O plano e o propósito de Deus. Unidade. Um dos temas mais fortes da carta de Efésios é unidade. A unidade do corpo de Cristo. Mas também casamento. Efésios 5 vai falar sobre casamento. É lá que está aquela passagem de Cristo e a igreja. O mistério. Paulo está falando de homem e mulher. E de repente ele fala do casamento. Ele fala assim, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É onde ele fala sobre submissão da mulher, sobre o marido amar como Cristo amou a igreja. Tem passagens difíceis ali, mas são interessantíssimas. Então, temos propósito de Deus, unidade e o que mais? Tá lindo, tá bom já. Eu esqueci a terceira assunto, mas será que é o muro da inimizade? Perdão. Judeus e gentios. A terceira é Israel, é um dos assuntos muito fortes da carta de Efésios, tá? O plano de Deus para Israel, judeus e gentios. E no meio do livro tem um dos capítulos, é um dos estudos que eu mais gosto, que chama O Muro da Inimizade, que é absolutamente sensacional, é das passagens de Efésios que a gente mais gosta, onde Paulo fala da briga entre judeus e gentios. Foi daí que surgiu a ideia do livro, foi nesse capítulo. Efésios 2, a partir do 11. Pode falar? Pode ir. Não, fala essa parte, você é melhor. Efésios 2, a partir do 11, Paulo fala: lembrai-vos que vocês gentios, né, que em outro tempo eram gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão, estavam sem Deus, sem Cristo, afastados das alianças da promessa, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, vieram para perto por meio do sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, derrubando a parede de inimizade, isto é, a lei contida em mandamentos, para dos dois criar um novo homem. Então, ele fala de um muro. Ele diz que tinha um muro de inimizade entre judeus e gentios. A gente hoje em dia não sente o que é esse negócio de judeu e gentil. A gente não sente o peso que é esse negócio quando está escrito na Bíblia. Mas é muito sério. Porque judeu é o povo que recebeu a incumbência de exercer a missão de levar a palavra de Deus, a revelação de Deus para o mundo. Todos os 12 apóstolos eram judeus. Será que isso significa alguma coisa? Jesus era judeu. Será que significa alguma coisa? Então, isso é algo muito importante na Bíblia. Ok? De todos os povos que Deus poderia escolher, Ele escolheu Israel para ser o seu povo. Não existe mais nenhum povo na Bíblia que é o povo no mundo, que é o povo de Deus, que Deus foi lá e fez uma aliança. É lindo falar que o Brasil é do Senhor Jesus, mas o Brasil não é o povo de Deus. Ok? O Brasil como etnia, como nacionalidade, não é
só há uma etnia. Ok. Só que, depois do Pentecostes, em Atos 2, o tempo passou e Deus foi pegando alguns gentios e salvando alguns gentios. E aconteceu então que na igreja em Éfeso você tinha um número grande de judeus e gentios convivendo juntos. E são duas experiências muito diferentes de vida, de cultura. Você consegue imaginar? Um não comia porco, o outro comia porco. Um guardava o sábado, o outro não guardava o sábado. Um era circuncidado, o outro não era circuncidado. Um guardava vários tipos, e não era só isso, porque assim, uma coisa é o que se lê no Antigo Testamento. Existiam muitas outras leis que tinham sido colocadas no judaísmo nesse período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Tinha muitas leis, muitas regras. Tinha uma regra, tinha uma discussão teológica. Olha a profundidade disso agora. Tinha uma discussão teológica se podia comer o ovo que uma galinha botou no sábado, porque ela fez força, ela fez esforço, ela trabalhou. O nível da discussão, gente. E aí você tem os gentios. Ela é nós mesmo, né? Nossa, vem camarão, Jesus, papai, não é? Nossa, feijoada, meu Deus, um presuntinho, como não? Né? Bacon, papai. Então, a gente é diferente. E existiam regras, leis, que formavam um muro dentro de uma igreja. Não imagina no mundo, era uma própria igreja local, como vocês. Tinha um muro que separava de um lado para o outro dois grupos. Os dois criam em Jesus, mas estavam separados por um muro, por causa de algumas regras. E aí o texto vai dizer que Jesus morreu e derrubou esse muro de inimizade, fazendo com que esses dois povos se tornassem não um único povo. Eles ainda são povos diferentes em termos de etnia, mas eles se tornaram um novo homem. Já ouviu falar essa expressão? Um novo homem? Novo homem é a nova humanidade. Ok, essa é a teologia do texto. Acontece que um dia eu estava ouvindo um pastor ensinando esse texto, e ele me sai com a seguinte frase: se Deus pode derrubar a parede que separa judeu e gentil para unir eles num corpo, não pode Deus derrubar a parede de separação dentro de um casamento para unir um casal? Se a coisa mais difícil que tinha era unir judeu e gentil, Deus derruba a parede e une. Será que Ele não consegue unir um casal? Eu fiquei, verdade. E isso se tornou para a gente algo chave, porque eu vou ter que contar para vocês. Eu sou gaúcho, mas hétero. Não, só para esclarecer as coisas. Amém, amém. Não, é só um adendo aos. Só que a varoa aqui é de Recife. Você acha que a gente já brigou alguma vez? Você acha que tinha uma parede de separação de cultura, de jeito de falar, de jeito de ser? E não é exatamente isso que afeta o casamento de muita gente. Não é isso, é que existem certas regras que eu criei na minha cabeça e regras que ela criou na cabeça dela, que se tornam muros
que nos separam. Então, existe um sangue que derruba esses muros. Esse é o ensino de Efésios 2, a partir do versículo 11. Se ele faz isso com judeus e gentios, ele faz na sua casa. Entende? Isso pegou a gente estudando Efésios, assim, como ele é aplicável, verdade, porque ele está cheio, todo o texto de Efésios, ele está dividido, principalmente os 3 primeiros capítulos, ele está dividido nessa divisão judeus e gentios. Tanto que ele no capítulo 1, ele fala nós e vós. Ele usa essas duas expressões. Então no versículo 13 ele usa vós, gentios. Mas antes ele fala nós, se referindo aos judeus. Então essa divisão está em todo o tempo ali. O que acontece? Assim como tem homem e mulher, tem judeu e gentio. São realidades diferentes que Deus une pelo seu sangue. Amém? Outra passagem que nos tocou muito em Efésios foi mais no final. Há muitos anos eu tenho me dedicado a estudar sobre o papel da mulher no casamento. E lá em Efésios, no final, a gente tem mulheres sede submissas ao marido, né? Eu versículo que não pode ser lido. Muito isso e tal. Até que um dia, eu estudando, um grande exegeta da Bíblia chama a atenção para um versículo que vem antes desse, que para mim assim, é uma das melhores partes do livro. É essa do muro da inimizade e essa atrás. Que a gente quase não nota. Ele fala que, na forma que Paulo escreveu, tem uma frase antes, que ela é como se fosse uma moldura, que molda todo o texto do casamento. E assim como a parede da inimizade, né, que é desfeita pelo sangue de Jesus, não é só para o casamento, é para a família também. Eu imagino que muitos de vocês tenham problemas familiares, às vezes com o irmão, com o filho, com o pai. O sangue de Cristo desfaz isso. Há poder no sangue de Jesus para curar os relacionamentos. E essa frase que molda a parte do casamento é enchei-vos do Espírito Santo. E esse exegeta mostra, estudioso da Bíblia, como que essa frase é a base para todo o restante que Paulo vai falar depois. Paulo vai falar para a mulher ser submissa e para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Minhas irmãs, eu vou dizer para vocês, a nossa tarefa é muito mais fácil, tá? É muito mais fácil, a deles é pior, mas enfim. E isso mudou radicalmente minha forma de ver o casamento. Porque o que Deus está nos convidando em Efésios para viver na família e no casamento é algo sobrenatural. Uma mulher nordestina submeter um homem gaúcho amar como Cristo amou a igreja, Paulo está elevando demais o padrão de casamento. É demais, é muito alto. Que isso, Paulo? Quem vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Nossa, olha os casamentos aqui, olha o melhor de todos. É muito difícil. Ou seja, irmãos, para viver essa proposta de casamento que Paulo está nos colocando ali, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Mas eu não estou falando para você assim, ai meu Deus, preciso do Espírito Santo descer como uma pomba, pousar na sua cabeça, vir em línguas de fogo para você amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Não, o que eu quero dizer para você é, você tem o Espírito Santo. Você pode viver isso. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos dele. É um padrão alto mesmo. Sabe, irmãos, quando eu vejo divórcios, assim, e muitos problemas no casamento, traição e tudo, para o homem natural, o homem carnal, o homem sem Deus, é a coisa mais comum. A gente nem deveria se assustar. Porque é isso que é a carne, isso que é o pecado. Mas o plano de Deus, aquilo que Deus tem para nós, isso vai glorificar a Deus. Porque a hora que esses jovens que estão aí fora
chegarem numa casa que a mulher ama o marido ama a mulher, se respeita e se honra, aquilo ali prega o evangelho. Aquilo ali prega o evangelho. A mulher do Tim Keller falou sobre isso. Casamento é essencial para a igreja e essencial para a evangelização mundial. É essencial, porque isso reflete a glória de Deus. A hora que você vê um casal unido pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito, vivendo isso que Paulo está falando, o nome disso é milagre. É Deus aparecendo. E eu não estou falando que isso é muito difícil não, porque Deus já fez muito na história e continua fazendo. Não sei se você já teve experiência de ser acolhido numa casa, ser acolhido por um casal, e Deus usar às vezes esse casal ou essa casa para redimir a sua história com seus pais, com a família. Eu experimentei muito isso. Então hoje o diabo ataca muitos casamentos porque sabe que aí é o núcleo, ali é onde está a fonte de todas as coisas. E irmãos, nós temos passado por períodos de muitos escândalos, né, entre pastores. Isso é muito triste e é um dos motivos assim que nem é nossa área muito falar para casal, assim, né? A gente não é muito dessa área, mas é uma das coisas que mais me motivam. Não ver mais essas rachaduras nos casamentos de líderes e cristãos. Eu sei que eu estou falando aqui para cristãos, mas posso voltar aqui que eu esqueci de explicar. Então, o livro é um estudo de Efésios para casais. Então, o casal lê a porção de Efésios, lê o texto que a gente escreveu, e a melhor parte do livro, para mim, é a segunda parte, que são os exercícios. A gente propõe exercícios para o casal. Quais são os exercícios? Para vocês aprenderem a falar o evangelho um para o outro. Aprender a ter comunhão um com o outro. Então, são perguntas e também desafios práticos. Eu quero já também deixar aqui, quem sabe você pode levar para sua casa. E isso, deixa eu falar, é um livro para casal? É, mas um monte de gente solteira comprou e está amando. Então dá para fazer. E tem coisas também que você pode fazer com seus filhos. A gente estava falando ali sobre isso. Um dos desafios, por exemplo, numa semana, é pregar o evangelho para o seu cônjuge na circunstância que ele está vivendo. Teve uma semana ruim de trabalho, está meio deprê. Prega o evangelho para ele, baseado naquela passagem ali de Efésios. É um desafio. Tem outros desafios que é, por exemplo, sair para jantar com outro casal maduro e ouvir a história deles. Por quê? Tem muito casal que vive sozinho, fechado numa ilha. Pior coisa do mundo, a gente estava falando isso. Uma das piores coisas da cultura brasileira. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Errado, demoníaco, diabólico. Hoje eu celebro a saúde do meu casamento porque muitas vezes quando a gente se desentendia, eu abria a porta de casa para pastores aconselharem a gente. Para casais mais velhos. Nunca escondemos nada das nossas fraquezas, nem minhas, nem do Ângelo. Esconder e ocultar pecado é só trevas. Então a gente coloca esse exercício da comunhão e da unidade com outros casais mais maduros, né? Então essa é a proposta do livro. A gente não quer que seja uma pressão, né? Tem gente que fala assim, Carol, não tenho nem tempo de ler a Bíblia sozinha em casa. Eu ainda vou ter que fazer, além do meu devocional, o devocional com o marido. Uma dica que eu dou para várias pessoas é, quem sabe vocês podem reservar um sábado de manhã, um domingo à tarde, para sentar juntos, estudarem a Bíblia juntos, conversarem, orar juntos, adquirir esse hábito. Mas meu marido deu uma palavra muito forte ali em cima, que falou comigo, que o Jeter perguntou para a gente da correria. Tem gente que fala assim, mas como que eu vou criar esse hábito na correria? Não tem como. É um psicólogo antigo, ou filósofo, não sei se foi Freud. Não é Bíblia, mas a frase é essa. A pressa não é do diabo. A pressa é o próprio diabo. Então, existe uma correria que a gente vive e quer acrescentar Jesus na correria da vida. É preciso parar.
mas o quê? Eu trabalho ainda com marketing digital, ou seja, assim como eu faço livro, eu vendo curso na internet sobre Bíblia. Isso significa muito trabalho. Quando me convidaram para fazer isso, eu achava que ia ser um negócio muito fácil, que eu não ia trabalhar nada, que eu ia só dar umas palavrinhas e tal. Tem que trabalhar muito. Eu decidi diminuir totalmente o ritmo e fazer com que as entradas financeiras na minha vida diminuíssem muito, porque a vida agitada não permite que você ouça Deus. Você precisa ter um ritmo de vida que é guiado por Deus, que é moldado por Deus. Não estou dizendo que você tem que sair do seu emprego, alguma coisa assim, mas se preciso for, estou dizendo sim, isso também. O que eu estou dizendo é o ritmo de vida que você emprega. Qual o ritmo? Como é que eu faço na correria Na correria não dá para fazer nada, no caso. Você tem que parar de correr e você tem que andar no Espírito. Ok? Tem uma expressão em inglês, sabe quando a gente fala, vai com Deus? Em inglês, quando você fala isso, é Godspeed. Speed é velocidade, God, Deus. E eu ouvi um documentário sobre um homem que ele percebeu que para que eu vá com Deus, eu preciso ir na velocidade de Deus. Para que eu consiga ir acompanhado por Deus, eu preciso ir no ritmo que Ele está indo. Senão, eu estou tentando acrescentar. Pode ser Buda, pode ser Krishna, ou pode ser Cristo. Eu só acrescento numa vida turbulenta. Não, Cristo quer remoldar toda a realidade da minha vida. É isso, irmãos. A gente queria só compartilhar um pouquinho da nossa história. Espero que tenha abençoado vocês. A gente pode orar? Eu sei que não tem apenas casais aqui, tem solteiros, filhos e filhas. E fecha seus olhos aí onde você está mesmo. Senhor Jesus, obrigada pela Tua presença aqui. Nós oramos essa noite, Senhor, pelas nossas circunstâncias familiares. Nós Te pedimos, Jesus. O Senhor já derrubou o muro de inimizade. Teu sangue é poderoso, Senhor. Teu sangue é poderoso para destruir, desfazer toda confusão, toda comunicação truncada, desentendimentos, inseguranças. Senhor Jesus, nós clamamos pelo Teu sangue essa noite sobre as nossas relações familiares. Filha que se desentende com mãe, irmãos brigados, casais que têm pensado em divórcio. Senhor Jesus, nós clamamos pelo Teu sangue essa noite. Reina sobre nós, Senhor. Nos lidere, Senhor. Nós entregamos diante de Ti a nossa incapacidade de resolver nossos problemas em família, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para desfazer, para derrubar todo o muro de inimizade. Espírito Santo, eu oro essa noite sobre os meus irmãos. Sopra o Teu vento. Sopra o Teu vento trazendo vida, gerando maturidade, fortalecimento. Eu oro por casamentos que estão fracos, Senhor, que estão frágeis. Sopra o Teu vento, Espírito Santo.
Sopra o teu vento sobre as casas. Eu oro pelo novo, como vinho, quanto mais tempo melhor. Libera o teu vinho novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode ficar em pé? Quero chamar o pastor David, pastora Ellen, pastora Leila. Aproveitar que os pastores estão aqui. A cada trimestre nós temos esse culto de gerações. É para poder trabalhar gerações, trabalhar o conceito de família. Primeiro quero agradecer porque encontramos em vocês aquilo que é difícil a gente encontrar. A gente encontra nossos pastores, que é falar, não ter medo de se expor. Eu brinco que esses talks aqui são perigosos, né? Sentar na cadeira aqui na frente, eles são complicados. Mas irmãos, nós precisamos entender, se você não cuidar da sua casa, que é um desafio diário, de quem você vai cuidar? Se você não cuidar da sua vida, cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, de quem você vai cuidar? Às vezes a gente quer adorar ao Senhor lá fora, mas nós não adoramos lá dentro, nem dentro de nós e nem dentro da nossa casa. Então eu vou pedir para você, feche seus olhos um pouquinho. Eu quero muito te desafiar nessa noite a você abrir seu coração, a se expor mesmo, não diante de nós, mas diante de Jesus, não diante do outro, mas diante do Rei dos Reis, aquele que pode quebrar os muros entre judeus e gentios, aquele que pode quebrar barreiras dentro da nossa casa, na nossa relação, na nossa comunicação, no nosso olhar, no nosso gesto. Talvez você tenha construído há um tempo já um relacionamento que não é saudável. Você tem feito coisas que não é para ser feita. Você tem falado de maneira que não é para falar. Não sai um carinho da sua boca, não sai um carinho do seu gesto. Você acha que você está certo e não está certo. É reconciliação. Essa noite a gente quer marcar por uma noite de reconciliação, de muros derrubados, de transformação chegando em nós, para a gente poder tocar outras vidas, para a gente tocar outras pessoas e liberar sobre elas Jesus, o Espírito Santo que habita em nós. Então, com muita verdade no seu coração, se você precisa de algo, se você precisa desse toque poderoso, se você precisa de uma reconciliação, se você precisa derrubar alguns muros, eu não estou falando sobre o tamanho do muro, porque a gente quer sempre falar, não, esse muro é pequeno demais. Não, não é sobre isso. É sobre muros que nós vamos construindo, e eles começam pequenos, mas depois de um tempo eles são gigantes. Eu quero muito te convidar, com os olhos fechados, a você falar assim: pastor, eu preciso de Jesus para poder quebrar os muros, para transformar minha vida, minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa. Vai levantando a sua mão, deixa eu te ver. Eu preciso desse Jesus. Levanta a sua mão, filhos, levanta. Eu preciso desse Jesus para quebrar a relação que eu estou tendo com os meus filhos, talvez com o genro, com a nora, talvez, enfim, na minha casa não está legal. A gente quer muito orar com você. A gente quer, sabe, irmãos, a gente quer chamar você como família para a gente poder orar sobre você. Não é só sobre quem levantou as mãos, mas nós queremos orar sobre as casas, sobre os relacionamentos, sobre marido e mulher, sobre pais e filhos, sobre mães e filhas. Então eu quero já te convocar, eu quero orar, nós queremos orar sobre a sua vida agora. E eu vou pedir, pega na mão da sua esposa, pega na mão do seu esposo, pega na mão se você tem filhos aqui, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos derramar uma oração, uma palavra de Deus sobre você. Não espera, só vem. A atitude começa com um passo de uma jornada, que a gente vai querer ser melhor, que a gente quer fazer diferente, que a gente quer abençoar. Talvez você nunca colocou a mão na cabeça da sua esposa e orou sobre ela. Essa noite é uma noite para romper aquilo que tem impedido da gente crescer como pessoa, como crente e como família de Jesus.
Então eu vou pedir, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu não quero saber o tamanho do seu problema, do tamanho dos seus muros. Eu só estou falando, vem que nós queremos orar. Vem que nós queremos tocar você. Vem que o Espírito Santo está aqui. Não resista a Ele. É para todos, viu? Não é para alguns, é para você. Você que está aqui, você que está nesse lugar. A gente quer orar com você e com a sua família. Só vem em nome de Jesus.